Se sentes dores, cansaço inexplicável ou o corpo inchado, o açúcar refinado pode ser a razão de tudo isso. Este é o terceiro vídeo que eu faço sobre este assunto, sobre açúcar refinado. E se te interessa ou se tens alguns destes sintomas, fica aí porque eu vou dar-te aqui umas dicas muito boas para tu melhorares a tua saúde. Este é o terceiro vídeo sobre açúcar refinado. Se não viste os outros dois vídeos, vais lá atrás, vês os outros dois e depois voltas aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre inflamação crónica. O que é que é? E porque é que quantidades pequeninas de açúcar comidas diariamente podem manter o corpo num estado inflamatório constante. E tudo o que isso implica, essa inflamação no nosso corpo, e o que é que tu podes fazer para reduzir o risco desta situação. Aqui eu passo uma informação geral sobre saúde, não substitui a avaliação do profissional de saúde que te segue. Então, o que é inflamação crónica? A inflamação é uma resposta do nosso corpo, do nosso organismo, a uma agressão. E esta resposta, ela provoca dor, rubor, ou seja, vermelhidão, algum calor e inchaço no nosso corpo. Sabes quando há uma picadela do mosquito? Acontece isto tudo. Ou seja, fica vermelho, nós sentimos calor naquela zona, incha um bocadinho, certo? E dói. Então, é exatamente essa a resposta, só que quando não é na nossa pele, não fica tão visível, mas acontece dentro do nosso corpo, das nossas células. Então, esta é a resposta do nosso sistema imunitário a qualquer agressão. O corpo é como se ativasse um sinal de alerta, um estado de alerta. Quando esta situação é momentânea, acontece de uma forma aguda, muito repentina, ela é benéfica porque alerta-nos para aquilo que nós precisamos fazer, e ajuda o corpo a levar àquela zona o que é necessário para curar. Quando incha aquela picadinha de mosquito que eu dei exemplo, é-nos levado ali, através do nosso corpo, todas as nossas defesas vão para ali para ajudarem a reparar aquela situação. Quando é uma situação aguda, é muito benéfico. Quando esta situação se torna permanente, ou seja, quando é uma situação crónica, passa a ser um estado permanente de ativação do sistema imunitário, isto vai prejudicar muito os nossos tecidos e órgãos. Porquê? Porque o nosso corpo ele só faz uma de duas coisas, ou dá resposta imunitária a uma situação que a gente precisa de reparar no corpo, ou faz regeneração das nossas células. E quando há este estado crónico, não há regeneração celular como deveria acontecer. E isso provoca o quê? As células envelhecem e não há células novas para as substituir, não há regeneração. Isso prejudica muito as funções celulares no nosso corpo. Então, e o açúcar, como é que ele é visto em tudo isto? Então, o consumo excessivo e frequente de açúcar está associado à inflamação, ao aumento destes marcadores que eu referi. Estudos científicos, eles mostram que uma dieta, quando é rica em açúcar, vai levar todas estas substâncias inflamatórias, tem o nome de citocinas, são biomarcadores da inflamação, que depois podem ser detectados nas análises que fazemos. Nós podemos saber o nosso nível de inflamação que temos regularmente no nosso corpo. Então, como é que isto tudo acontece? Estas citocinas, estas moléculas,
vão aumentar a sua produção para dar resposta inflamatória e este aumento vai contribuir para o corpo se manter num estado de alerta, ok? Para além destas citocinas, neste mecanismo inflamatório também ocorre o quê? Nós, na comida, ingerimos proteínas. Proteínas, por exemplo, ou na carne, no peixe, nas leguminosas, grão, feijão, lentilhas. Existem várias proteínas que nós ingerimos na alimentação e elas vão para para o nosso corpo, para a nossa corrente sanguínea, quando ocorre o processo digestivo. Lá encontra-se também o quê? O açúcar no sangue, ok? Existe quantidades de açúcar também no nosso sangue. E esse açúcar chama-se glicose. Quando há a junção dessa proteína que nós ingerimos com a glicose, forma-se substâncias, são proteínas glicadas, tem um nome estranho, mas são substâncias que prejudicam muito as nossas células, promovem a inflamação, promovem o stress e, pior que isso tudo, provocam envelhecimento precoce. Ou seja, nós envelhecemos mais rapidamente quando temos estas proteínas juntamente com picos de açúcar no nosso sangue. Então, o que é que acontece propriamente depois dentro da nossa célula? Este excesso de açúcar, altera o metabolismo da célula. O metabolismo é um mecanismo regular, normal, que a célula tem que executar diariamente. Eu, para estar aqui a falar, ou para estar aqui a gesticular, tenho aqui as minhas células a trabalhar para mim, a fazer as funções dela, a libertar energia, a permitir-me que eu faça todos estes movimentos, não é? Então, quando há estas ingestões em excesso de açúcar, toda a função celular fica alterada. Vai haver a resposta inflamatória que eu estava a falar há pouco. E, aliás, há pesquisas científicas recentes que têm identificado vias moleculares que explicam estas respostas inflamatórias e estas respostas autoimunes. Então, o nós termos consciência que o excesso de açúcar altera toda a função das nossas pequenas unidades, das células, é muito importante, porque isso permite que tu faças, que eu faça melhores escolhas no meu dia a dia para me alimentar. Porque são essas pequenas escolhas somadas que vão contribuir para a nossa saúde. Verdade? É, não é? Pois é, eu sei que sim. Então, depois temos aqui também algumas doenças provocadas por estas situações todas que eu estava aqui, por estes mecanismos, quer o inflamatório, quer a resposta autoimune, que eu estava a falar. Temos doenças cardiovasculares, temos doenças metabólicas, como a diabetes, temos doenças autoimunes, temos doenças articulares e temos o processo de envelhecimento, como eu referi há pouco, que vai ser acelerado. Ou seja, nós já temos um processo de envelhecimento normal. E se consumirmos grandes quantidades de açúcar, esse processo vai ser acelerado, coisa que a gente não quer, porque nós queremos viver mais tempo e com saúde, certo? Senão não serve de nada vivermos se não tivermos essa saúde. Então, pequenas quantidades diárias de açúcar ao longo do tempo vão fazer diferença, porque elas contribuem para níveis inflamatórios elevados no teu corpo e que te colocam numa situação completamente de baixa imunidade e de envelhecimento precoce. E eu não vos posso ouvir, mas se vocês me perguntassem como é que nós notamos isso, Margarida? Bem, existem alguns sinais, não existem sinais concretos, que sejam só desta situação de resposta inflamatória, mas existem sinais que te podem
auxiliar a perceber que isto está, a fazer diferença na tua vida. Por exemplo, se sentires fadiga persistente, se sentires que o teu corpo está inchado, por exemplo, de manhã tu vestes umas calças, número 38, mas à tarde essas calças 38 têm que ser desapertadas porque tu inchas. Então, isso é um sinal que está a inflamação a funcionar. Se tiveres dores articulares, se, por exemplo, fazes uma ferida e antigamente rapidamente cicatrizavas essa ferida, hoje isso não acontece. Levas mais tempo a cicatrizar uma lesão. Se notas que a tua pele tem uma tendência, para estar inflamada, inchada, com manchas vermelhas, isto não são sinais específicos, mas se forem persistentes, faz uma avaliação. Vai fazer análise e verifica como é que está o açúcar no teu sangue, ok? Depois também tens outras situações como o mal-estar, por exemplo, acabas de comer um doce, aquilo não te calhou bem, ficas com muita sede. Também outro sinal é ir muitas vezes à casa de banho, ok? Que mostra a retenção de líquidos e depois o inchaço da retenção que os líquidos fazem. Então há aqui muitas coisas que se podem notar e que se estiveres atento, podes perceber que algo se passa, ok? Portanto, porque isto acaba por ter aqui um impacto, como é que eu digo? Um impacto silencioso ao longo do tempo, um silêncio absoluto, mas que depois, quando a doença aparece, é assim, num estalar de dedos, aparece rapidamente. Então, temos que ter um bocadinho de discernimento, de cuidado, de olhar para nós, olhar para o nosso corpo e para as diferenças que começamos a notar, ok? Super importante, esta parte aqui para te trazer consciência sobre aquilo que, é o teu corpo e como está a tua saúde. Depois, vou também agora falar-te um bocadinho de estratégias práticas, que podem reduzir a inflamação, que está ligada ao consumo do açúcar. Então, reduzir a carga de açúcar, para melhorar a qualidade da tua vida, da tua saúde, das tuas refeições. Tu podes adotar aqui alguns hábitos, que diminuam a inflamação e que diminuam, o requerimento constante ao sistema imunitário. Tu estás sempre a, pedir auxílio ao teu sistema imunitário. Então, uma das dicas é ler os rótulos. Vê a quantidade de açúcar que tu estás a ingerir. Olha, hoje, agora antes de continuar, vou-te contar aqui a história que aconteceu hoje com a minha filha à hora do almoço. O que é que acontece? Nós temos uma alimentação saudável aqui em casa, mas ela às vezes quer consumir alguns produtos que têm mais açúcar, como as gomas. Ela pediu-me para comprar gomas e eu não digo que não. Porquê? Porque acho que é bem pior, nunca deixar ela comer nada, porque um dia que ela decide comer, as coisas podem ser complicadas, porque ela pode só comer aquilo depois e comer em grandes quantidades. Então, de vez em quando, ok, eu disse-lhe que sim, aproveitei para dar-lhe uma aula de educação. Ou seja, eu fiz com que ela percebesse que ela tinha ingerido quase 10 pacotes de açúcar até à hora do almoço. Ou seja, ela comeu gomas no intervalo da escola e no final do almoço. E eu disse-lhe: Olha, Eva, vais olhar para o rótulo da embalagem das gomas e vais dizer à mãe que gramas de açúcar é que isso tem. Ela foi ver, eram 59 gramas. São quase 10 pacotes de açúcar. Quase 10 pacotes de açúcar, que agora normalmente penso eu que têm 6 gramas de açúcar, os pacotes de café, para pôr no café. Então,
para vocês verem que muitas das coisas que nós comemos, nós não temos a noção da quantidade de açúcar que tem. Então, aconselho-vos a fazer o quê? Arranjem um caderninho, coloquem o que é que comeram durante o dia e vão olhar aos rótulos. Vão ver, façam a soma da quantidade de açúcar que estão a comer. É um belo exercício para ficar, trazer à nossa consciência aquilo que a gente está a ingerir e o mal que estamos a fazer à nossa saúde, ok? Depois, a ter atenção a que comer fruta não é a mesma coisa do que ingerir produtos que no rótulo têm xarope de frutose ou de glucose. Esses xaropes são concentrados. A fruta ela vem, uma maçã, uma laranja, ela vem envolvida em muitas fibras. Portanto, o pico de açúcar que provoca no nosso sangue é baixo. E tem muitas vitaminas, tem outras substâncias minerais, fitoquímicos, tem outras substâncias que são benéficas para nós. Mas o xarope da glucose ou da frutose são concentrados unicamente de açúcar e não são saudáveis, ok? Então, as substâncias que tiverem isso no rótulo também não é saudável. Atenção aos refrigerantes, também têm grandes quantidades de açúcar, entre 10 a 30 gramas. Uma latinha tem 10 a 30 gramas. Uma criança ingerir isso, depois vocês querem parar o vosso filho e ele não para. Ele não consegue. Porquê? Porque o açúcar é uma neurotoxina. E como neurotoxina, cria ali uma atividade que a criança não consegue parar. Está em sofrimento, ok? Depois, vamos aqui dar prioridade aos alimentos que não sejam inflamatórios, como as frutas inteiras que eu falei, como os vegetais de diversas cores, para recebermos todos os nutrientes diferentes que precisamos, como peixe rico em ômega 3, como as oleaginosas, o feijão, grãos, lentilhas. Vamos ingerir gorduras boas, como o nosso azeite ou como o óleo de coco. Vamos comer cereais que sejam sem açúcar, cereais integrais que vocês podem fazer em casa. Eu ensino isso aos meus buscadores de saúde da minha comunidade e das minhas mentorias. Eu ensino a fazer os cereais sem açúcar. E depois vocês podem adicionar ameixas pretas, que são bem doces, ou passas, ou mirtilos desidratados, ou goji, tudo isso, ou comer esses cereais com fruta, como manga, como laranja, como maçã, pera, o que seja. Ok? Então vocês podem fazer cereais sem açúcar e depois adicionar frutas e açúcares naturais, que é muito mais saudável, ok? Assim, comem ao mesmo um docinho, mas não vos prejudica. É completamente diferente. Depois, para controlar os picos de glicémia no nosso sangue, nós podemos usar os hidratos de carbono integrais, como o arroz integral, por exemplo, ou massa integral, se vocês comerem massa, sendo que, atenção, a massa de farinha de trigo contém glúten, também é muito inflamatório, ok? Escolher proteínas saudáveis, escolher gorduras saudáveis, para evitar aqui as subidas rápidas da glucose ou glicose no nosso sangue. Depois, se já forem dependentes de açúcar, se vocês já têm a necessidade de comer açúcar de vez em quando, apetece mesmo um bolo e vou fugir comprar um bolo para comer. Ok. Não retirem drasticamente esse consumo. Porquê? Porque se vocês retiram drasticamente, não aguentam, vocês vão voltar. Porque os sintomas que causa depressão, mal-estar, hum, mesmo sintomas de dependência completa e absoluta, ok? Então diminuam progressivamente o consumo dos doces e das sobremesas. Mudem para aquilo que eu falei há pouco, para coisas que são doces, mas são naturais. Passas, ameixas, tâmaras. Querem mais doce do que uma tâmara? É super doce. Então, façam substituições inteligentes, de forma a viverem com mais saúde. Depois, não é só aquilo que comemos, como é óbvio. O estilo de vida também contribui muito para a nossa saúde e o nosso bem-estar. Um sono adequado, dormir cedo, dormir pelo menos 7 horas por dia, fazer atividade física. Não precisam de fazer a maratona como a Rosa Mota.
mas precisam de caminhar. Caminhar toda a gente consegue, ao vosso ritmo. Não precisa de ser depressa nem devagar. É como vocês se sentirem confortáveis. Façam como vocês se sentirem confortáveis, que é a melhor forma, ok? E se puderem fazer isso na natureza, melhor, porque a natureza nós estamos ali a absorver os sons, os cheiros, e isso também nos faz bem, retira stress, que é importante para reduzir a carga inflamatória, ok? Depois, quando vocês já têm situações graves de dependência instalada, com sintomas persistentes, com já fatores de risco, como problemas cardiovasculares ou dores articulares, aí peçam ajuda a um profissional qualificado e, de preferência, a um profissional de saúde que já tenha passado pela situação. Como disse no vídeo passado, eu venci o uso de açúcar refinado há 10 anos atrás, quando eu fiz a alteração progressiva da minha alimentação. Com gentileza e sem sofrimento. Ou seja, eu não deixei de comer doce, como eu vos disse. Eu continuo a comer doce, mas como doce, de forma saudável e os doces mais saudáveis, ok? É possível fazer bolos, é possível fazer mousse, é possível fazer tudo, mas de forma saudável, ok? Ahm, eu já ajudei muitas pessoas e posso ajudar também se for esse, o teu objetivo e a tua decisão. Vou lembrar que sou farmacêutica integrativa e sou terapeuta especialista em saúde intestinal, portanto, tenho a sabedoria necessária para ajudar quem precisa de ajuda. Na descrição deste vídeo, tu tens dois links. Um link tem um e-book gratuito que eu fiz, que te pode ajudar muito a melhorar a tua saúde e a reverter uma situação de dependência. Pode ser a ajuda inicial se não for nada muito profundo, ok? E aí tens um e-book gratuito e podes começar já agora. É só fazer o download, começares hoje a trabalhar para isso, ok? E depois tens um link com um programa Intestino Saudável Básico e nesse link eu explico o que é, este programa, no que é que consiste e como é que tu podes usar este programa para melhorares a tua saúde intestinal e o teu bem-estar e saúde em geral, ok? E está finalizado este vídeo. Só dizer-te que o açúcar é um dos maiores combustíveis de inflamação no nosso corpo. Reduzir açúcar é necessário para viveres mais e melhor, para adicionares qualidade à tua vida. Tudo isto é muito poderoso se fizeres tudo o que eu disse aqui para proteger a tua saúde a longo prazo. Se este vídeo foi útil para ti, subscreve o meu canal, partilha com os teus amigos e familiares e comenta nos comentários para eu saber que estivestes aqui. Diz-me qual é a tua maior dificuldade nos dias de hoje em relação ao açúcar. Fica bem e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.